Olá, pessoal! Estamos de volta, então, com o nosso podcast Descomplicando a Estética. Procuramos sempre trazer assuntos variados para vocês e hoje, no nosso episódio de número 13, estamos com um assunto mais técnico. Aproveitando que ainda é época de peelings, né? Se bem que nós já temos mudanças nessa questão de épocas, nós temos no nosso país onde que faz calor o ano inteiro, né? E nós temos também alguns tipos de peelings que podem ser feitos o ano todo. Mas, enfim, a gente volta para falar de algo que pode fazer com que vocês tenham um casamento com a cliente de vocês, ou onde que ela fique constantemente dentro da clínica. Que o assunto de hoje é o temido melasma. Oi, Gabriel, pronto para fugir um pouquinho então da tua área e conversar comigo sobre esse tema? Eu tenho certeza que você trará algumas dúvidas que podem ser a dúvida também da maioria de muitas pessoas que nos escutam, até de muitos profissionais. Oi, Cris. Oi, pessoal. Eu tô pronto, sim, tô sempre pronto, porque inclusive, eu gosto bastante desse tipo de programa, porque eu acabo aprendendo bastante também, né? Eu gosto sempre de estar buscando conhecimento e esse tipo de programa mais técnico, ele me ajuda também a entender melhor esse mundo da estética, né? E, consequentemente, trabalhar estratégias de acordo com esse conhecimento que eu vou adquirindo. Então, para mim, é bem válido e acredito que a maioria das pessoas que nos escutam devem estar pensando da mesma maneira. Então, vamos entrar já no assunto que tu comentou. E para começar, né, vamos perguntar o que é o melasma, Cris. O que é esse temido melasma? O melasma, eles são manchas, até a gente não poderia estar falando manchas, porque manchas ele já refere a um termo com CID, que é o Cadastro Internacional de Doenças, então seria mais a parte dermatológica. Só que para que as pessoas possam nos entender e para que a cliente também possa nos entender, a gente tem que tentar falar da forma mais simples possível. Não adianta a gente chegar para a cliente e falar, é porque você tem uma hiperpigmentação, blá blá blá, ela vai ficar te olhando com uma cara que não vai entender nada, né? Mas então, o melasma, ele é caracterizado por manchas escuras na pele, e normalmente aparece nas regiões mais expostas ao sol. É muito mais comum na face, ela pode surgir também em regiões do corpo, só que é muito mais incomum. Na face, elas aparecem normalmente na testa, no buço, que é acima do lábio, a região malar, que é das bochechas, o nariz, e muitas vezes ela se junta das bochechas em cima do nariz e ele fica com um desenho semelhante a uma asa de borboleta. Então, são manchas acastanhadas, elas são simétricas, têm as bordas irregulares, mas porém com limites bem definidos. Não tem como tu acabar confundindo com outro tipo de mancha que poderia causar um melanoma, aquele que a gente classifica pelo famoso ABCD. Né? O melasma ele é bem característico. Ele pode acometer mulheres e homens, mas ele tem predominância no sexo feminino. É muito difícil a gente encontrar homens com melasma, não é impossível. E aparece principalmente durante o período gestacional, onde que a mulher ela passa por uma avalanche de hormônios e muda tudo no corpo e na face. A gente pode visualizar o melasma mais em fototipos mais altos, né? Pega uma pessoa fototipo, o que é? A gente tem a classificação de Fitzpatrick conforme algumas características, cor de olho, cor de cabelo, cor da pele, enfim, ele chega de 1 a 6. Então, os mais altos a gente considera de 3 para cima, que são pessoas de pele mais escura, morena a negra. Então, essas pessoas que vivem em áreas onde que tem um maior índice de radiação, é muito mais comum que surja o melasma. E cabe a gente ressaltar aqui que o melasma ela é uma disfunção da melanogênese. O que é essa melanogênese? É um processo de formação da melanina, do pigmento da pele. Então, a gente tem esse processo normal de formação da melanina, mas por um distúrbio ele pode produzir muito pigmento em excesso e manchar a pele, literalmente. O que acontece? O bronzeado, por exemplo, ele é uma defesa da nossa pele. Todo mundo acha bonito, ficar com a marquinha do biquíni, aquela pele bronzeadinha, mas na verdade é uma defesa que a nossa pele está tendo de uma agressão. Então, o melasma, ele é uma discromia adquirida que é muito comum no Brasil, ou seja, nós temos uma infinidade de pacientes para tratar. Olha só, né, eu fiquei te escutando e tantas disfunções que a gente vai comentando aqui no programa e a maioria, ela é relacionada a mulheres. Eu não sei se é porque nós, homens, a gente se cuida menos ou porque realmente a mulher acaba tendo mais coisas do que o homem. Até é um tópico que fica aberto para a gente conversar mais a futuro. E
Como que surgem essas manchas, então, Cris? Tá? Antes de eu entrar no surgimento, o que acontece? A mulher, muitas disfunções na mulher, por exemplo, estão ligadas às questões hormonais, né? Vocês, homens, são uma linha reta, digamos, né, no hormônio. Passa ali, tem um pico na puberdade, depois tem um declínio ali quando entra ah, ali por volta dos 50 anos, na andropausa, né? Mas é contínuo normalmente. A mulher não, todo mês é um sobe e desce, realmente é uma montanha russa de hormônios. Isso faz com que surja mais celulite, com que a pele fique mais manchada, tenha acne, muito mais disfunções. E não é à toa de que o público da estética é muito mais feminino, né? E outro detalhe que eu observo também, vocês homens, quando vocês passam, resolvem se cuidar, vocês são muito mais disciplinados e constantes. A mulher arruma muita desculpa. E Não tem sei a se tu questão concorda da. comigo. Sim, sim, não, com certeza. E tem a questão da gravidez também, né? Uhum. Eu, por exemplo, eu virei quase um tigre na gestação, enfim, fiquei com o rosto todo manchado, deu acne, oleosidade, enfim, um monte de coisa. Agora a gente está num processo de tentar modificar, porque além da gestação tem o período de amamentação, onde que a gente tem uma alteração hormonal também bem significativa. Quando a mulher realmente para de amamentar, é que tu consegue dar uma nova estabilizada. Depois tem o uso de pílulas, todas algumas que fazem academia, usam uma bombinha, digamos. Também a gente tem algumas alterações referente a isso. Acho que a gente pode fazer um programa só de alterações hormonais. Por que não? Fica interessante. Mas vamos lá, como é que surgem essas manchas, o melasma? Nós temos inúmeros fatores associados ao surgimento do melasma e a sua patogenia que eles não são totalmente conhecidos, mas muitas pesquisas elas mostram que a predisposição de uma pessoa ela pode ser genética. E a exposição à radiação do sol, eles configuram os fatores mais importantes para o seu desenvolvimento. E tem outros fatores que devem ser considerados pelo profissional no momento da consulta, e, consequentemente, então, na elaboração do plano de tratamento, que é, como a gente falava, gestação, uso de terapias hormonais, então, seja o uso do anticoncepcional ou mulheres que entraram na menopausa e fazem a reposição hormonal, uso de contraceptivos, que é em toda a fase reprodutiva, alguns tipos de cosméticos, eles podem causar uma hipercromia na pele, algumas drogas, medicamentos que são fototóxicos, onde que eles são fotossensibilizantes. Endocrinopatias, hoje a gente sabe que a tireoide tem ligação também com o melasma. Estresse emocional, porque a pessoa está ali estressada, aumenta o cortisol, ela fica com um processo inflamatório interno, ela fica, digamos, toda aquecida internamente, né? Isso também pode fazer com que a nossa pele fique manchada. E algumas inflamações da pele, que daí acaba ficando o quê? Uma hiperpigmentação pós-inflamatória, fica aquela manchinha, vamos supor, a pessoa teve uma acne, secou a acne, ficou aquela manchinha, ela pegou sol. E assim, ó, uma vez manchado, sempre manchado, tá? Nós somos manchados, a gente tem que ter isso em mente. A gente consegue o quê? Fazer um clareamento, fazer um gerenciamento de mancha, mas ficar com a pele de Photoshop não existe. Tá difícil, né? Então deixa eu ver se eu entendi. É, a gente poderia falar que é um aumento da célula, né? Do melanócito que escureceu, ou a gente tem um aumento das células, na verdade? Então, existem alguns estudos que eles mostram um aumento do número das células, que o melanócito ali, ele se reproduz e aumentou o número. E também da funcionalidade, ó, além de aumentar o número, ele acaba produzindo muito mais melanina e escurecendo muito mais a pele. E outros estudos, eles já acabam relatando, através de observação por imunistoquímica, né? Onde que o melanócito ele fica num tamanho maior, um tamanho mais aumentado, e com um elevado número de dendritos na pele. O que que é esses dendritos? Melanócito ele é como se fosse uma mãozinha. E os dendritos são os dedos, é como se fosse uma mão virada para cima. Ela fica lá embaixo, lá na camada basal da nossa pele. A gente tem o quê? Epiderme, a derme. Então ele fica lá na camada basal da derme. E quando a gente provoca esse melanócito, é como se esses dedinhos eles fossem subindo para a superfície e depositando ali o seu pigmento, tá? Então, aumenta o número desses dendritos na pele da pessoa que tem melasma quando comparado com uma pele normal. Tá certo. E
até vamos, tu já comentou um pouquinho, mas deixa eu perguntar porque essa também é uma palavra nova para mim, que é o tal do melanócito. Tu pode explicar um pouco para nós o que que seria isso? Tá, vamos lá, já estava meio que falando assim. Então, o melanócito é uma célula globulosa. Então, o que que a gente pode relatar como globulosa, já que eu fiz a comparação com a mão? A palma da nossa mão, tá? E com vários prolongamentos, que são os dedos, os dendritos, que eles vão na superfície da epiderme. Tá? Então, é como se a palma da mão ficasse lá embaixo, na camada basal, onde que ele se localiza, e os dedinhos, então, eles vão subindo, tá? Então, esses prolongamentos, eles vão penetrando entre as células da camada basal, a camada espinhosa da nossa pele, e à medida que produz a melanina, eles vão enviando as vesículas que contêm o pigmento para as células dessa camada. Então, quem conseguir pesquisar ali num corte histológico, a gente encontra na internet, encontra em livros, eu não tenho como colocar imagens aqui, mas é muito bonitinho da gente ver ali, porque tu consegue visualizar bem o melanócito lá embaixo, lá na camada basal, e os dedinhos indo lá em cima, lá na superfície, e em corte histológico ele fica num arroxeado mais escuro, assim, é muito bonitinho de visualizar. Se tu tiver, manda pra mim que a gente vê se a gente consegue colocar alguma coisa no Instagram, ou talvez, como a gente tem agora o canal no YouTube, né? Que por enquanto é só áudio, a gente consegue colocar lá alguma parte do. Se tiver algum vídeo, por exemplo, dá pra tentar, para que o pessoal possa ver, né? E Eu tenho um corte histológico, vou te mandar assim, a gente coloca lá. beleza. Então, acho que eu tô começando a entender isso aqui, vamos ver. Bom, a gente sabe que existe esse melanócito que libera o pigmento na pele. Então, esse pigmento seria a melanina, não é certo? Mas ela já não é algo normal do nosso organismo, tipo, por exemplo, responsável pela coloração da pele e tudo mais? Sim, como a gente falou ali no início, a melanina ela é responsável pela coloração da pele de cada indivíduo. Então, pessoas ali, fototipo 1, 2, são pessoas de pele mais clara, que contêm menos melanina. Na verdade, a gente tem diferenciações entre eumelanina e feomelanina. Então, as pessoas ruivas, por exemplo, elas têm um tipo de melanina. As pessoas de fototipo 3 para cima, digamos os morenos, corcui, as pessoas negras, elas já têm uma quantidade muito maior de melanina, né? E o que que acontece? Quando nós temos uma produção desordenada da melanina pela célula, pelo melanócito, é que a gente tem as hiperpigmentações na pele, sendo que uma delas é o melasma, tá? Além do melasma, a gente pode considerar as hiperpigmentações como a pós-inflamatória, que é após uma acne, como a gente comentou, a mancha senil, mancha solar, que muitas vezes são as manchinhas de idade mais acastanhadas, as sardinhas ou efélides, elas também são consideradas hiperpigmentações da pele, tá? O melasma em si, ele pode ser dérmico, que é o mais comum, onde que ele se localiza mais abaixo na nossa pele. Ele tem se a gente vai olhar pela luz de Wood, né? A luz de Wood é aquele aparelhinho, o Dermavil, acho que muitas pessoas conhecem, eu tenho outro Dermavil e agora mudou o nome, não consigo lembrar agora. A gente observa o quê? Diferença de pigmentação na pele, algumas características como ressecamento, oleosidade, acne. E existe também o dermatoscópio. Até eu estava lendo um estudo esses dias que o dermatoscópio ele é muito mais efetivo para diagnóstico do que a luz de Wood. Era um comparativo entre os dois. Não sei se a gente consegue deixar link, alguma coisa, eu posso ver para te encaminhar o artigo também, para a gente deixar disponível para o pessoal. Acho que dá? Sim, vamos tentar. Acho que dá pra colocar no. Deixar ali no Instagram, ou talvez como story, enfim. E também no YouTube dá pra colocar qualquer tipo de link, daí não teria problema. Tá, então eu vou ver para te mandar esse estudo também, que o pessoal já aproveita e estuda junto com a gente. Então, o melasma dérmico, ele tem as bordas mal definidas, a cor um castanho claro ou azulado, e na luz de Wood ele permanece inalterado, assim, a gente não, quando tu muda a luz para a luz negra, ele não muda muito as suas características, e ele acaba respondendo mal a alguns tipos de tratamento. O outro que a gente tem é o melasma epidérmico, que ele é mais superficial, ele tem as bordas bem definidas, a cor mais castanho escuro, e na luz UD ele fica mais evidente, assim, ele fica mais escurecido e ele responde bem ao tratamento. Mas a gente tem também, que é o mais comum, o paciente com os dois tipos de melasma, o melasma misto, com a combinação de mancha marrom claro
a marrom escuro e azulada, e tem uma melhora parcial com o tratamento. O que acontece? Quando o melasma é mais superficial, é mais fácil da gente conseguir entrar com o tratamento e fazer o clareamento. Quando o melasma é dérmico, ele é mais profundo, é mais difícil da gente conseguir fazer o tratamento. A gente tem que fazer algumas associações orais e tratar de dentro para fora. Não é impossível, mas é um pouquinho mais difícil, né? E nós temos 4 principais vias de ativação do melanócito para ele produzir muito mais melanina, que é a via neuróquina, a via de ação hormonal, o efeito paráquino e a ação anti-inflamatória. Então, os distúrbios em uma dessas vias, ele vai fazer com que o nosso melanócito ele produza muito mais pigmento, fique produzindo em excesso, resultando, então, na melanose senil ou solar, que nem a gente falou, nas sardinhas, no melasma, no cloasma, que é o melasma que ocorre no período gestacional, ou ainda as pigmentações pós-inflamatórias. Eu não tenho como entrar em todas essas vias, né, porque a gente vai se aprofundar demais ali no assunto e acabaria ficando chato, é muita coisa de fisiologia, bioquímica e tudo mais. Mas dá para dar um apanhado, né, que foi o que a gente fez aqui com o pessoal. Claro. E já que tu entrou na parte de, tava comentando um pouco de tratamento, como que o profissional pode atacar para combater essas pigmentações? Boa pergunta, né? Há muito tempo, então, se pensou que para combater a pigmentação era apenas bloquear a ação da tirosinase, mas que a tirosinase está envolvida na rota de formação da melanina, né? Mas hoje a gente sabe que existem mais de 20 vias que a gente tem que atacar. Então, não é a gente só pensar em aplicar ali um ácido retinóico que vai estar tudo certo, dado fim ao melasma, até porque, né, o melasma, ele tem ele é um peeling quente, ele acaba gerando uma inflamação intensa. Então, se a gente deixar essa inflamação num primeiro momento, ele até pode clarear, mas a gente pode acabar tendo um rebote desse melasma e ele voltar muito mais escuro. Então, cuidado com os peelings que vocês utilizam, né? Claro que até aqui eu fui falando de forma superficial, né? Porque a gente não tem... Precisaria de um podcast separado só para a gente entrar no assunto da fisiologia. Mas é fundamental que o profissional ele estude, ele se aprofunde para poder elaborar um circuito de tratamento personalizado para clareamento e também o gerenciamento da pele desse paciente durante todo o ano, porque senão elas vêm, clareiam no inverno, aquele ciclo vicioso, clareia no inverno, no verão escurece e volta para a clínica. Então, por que não aproveitar o verão e conseguindo deixar a mancha clara também, sem gerar aquele novo escurecimento? Tem como fazer isso. Claro. Bom, tem vários tratamentos que acabam acontecendo a mesma coisa, né? Mas, enfim. E, Cris, o sol realmente ele é o maior problema de que tem melasma ou a gente tem talvez outros inimigos, né, que fazem com que a mancha surja? O sol, ele é sim um dos responsáveis pelo escurecimento, mas ele não é o único responsável. Quantas clientes que elas chegam até nós falando, eu clareio o rosto no inverno, no verão sempre fica mais escuro. Daí a gente pensa, tá, tu sabe que piora com o sol, por que que tu vai lagartear? Por que que tu vai se atirar, se bronzear? Né? Não faz sentido, não tem muita lógica. Mas enfim, além do sol, nós temos as questões hormonais, o aquecimento da região por fontes de calor, por exemplo, uma pessoa que é cozinheira ou que trabalha no salão, que fica com o secador virado para o rosto dela. Enfim, o ideal é a gente ouvir a paciente e fazer um acompanhamento verificando quais as condições do dia a dia. Então, por exemplo, quando ela faz uma atividade física, como que fica o rosto? Ele vai ficar bem vermelho, a gente vai observar que até a pessoa vai poder relatar que onde que ela tem a mancha, parece que acaba vertendo muito mais água. Isso é uma coisa bem comum. Como eu falei, a cabeleireira também, ela fica com a fonte de calor, ela não vai ficar com o secador virado para a cliente quando ela gira para ela. E aquele vento quente vai indo para o rosto. Tem uma profissional que trabalha na rua, é carteira, por exemplo, vai estar com sol constante. Ela usa protetor no corpo, além do rosto, por quê? Por que que eu faço essa pergunta? A gente tem melanócito em todo o corpo, não é só no rosto. Então, eu passo protetor no rosto. Tá, por que que tu não passa no corpo? Muitas vezes uma agressão que a gente tem no corpo vai fazer com que ative o melanócito. Então não quer dizer que ele vai escurecer ali onde que tu pegou o sol. Ele vai escurecer onde que já tem o caminho e que é mais fácil para ele botar a mancha para fora, né? A paciente teve algum pico de estresse,
A gente precisa estar sabendo realmente tudo da vida da nossa paciente para poder elaborar o melhor circuito de tratamento e gerenciamento da mancha. É aquilo que a gente já falou em vários outros podcasts. Tu tem que saber ouvir a sua paciente. Ela está ali na tua frente para ser ouvida. Tem que fazer perguntas abertas, a gente tem que tentar esmiuçar e tirar dela o máximo de informação possível e deixar tudo anotado e fazer elas assinarem também, porque às vezes elas esquecem daquilo que elas nos falam. É a máxima do marketing antigo, entender e atender o cliente. E, e pensando, Cris, agora fiquei com uma dúvida aqui, por que que algumas pessoas elas têm melasma e outras não têm, por exemplo? Um dos principais fatores é a predisposição genética, mas aí tu pode chegar e me perguntar, tá, então por que uma irmã pode apresentar melasma e outra não? Então, depende do quê? De fatores externos que fazem com que os fatores internos sejam manifestados. Um exemplo, pode ser que irmãos gêmeos, assim, digamos, pode ser que uma se exponha mais ao sol do que a outra. E tem muitos casos que até a gente vê na internet, onde que tinha, era um caminhoneiro, isso não eram irmãos, mas um caminhoneiro, o lado do rosto exposto ao sol, que ficava do lado da janela, com o envelhecimento muito mais acentuado do que o lado que ficava para o lado de dentro do caminhão. Ou mesmo entre irmãos, uma se expõe mais ao sol do que a outra, ela vai apresentar a pele mais envelhecida. Ou então, teve uma de irmãs gêmeas, uma fazia botox desde cedo e a outra nunca fez nada. Então, aquela que já se cuidava desde cedo, ela também teve o seu envelhecimento, mas de forma mais suave do que a outra irmã que não tinha nenhum tipo de cuidado. Então, mesmo tendo uma predisposição genética, os fatores eles podem ou não ser desencadeados dependendo da rotina diária que a pessoa está submetida. Nós podemos observar alguns casos de pessoa que tem as hiperpigmentações e com exposição inadequada ao sol. A mancha piora, porque sempre que a pele é manchada, a tendência é haver um escurecimento e não a regressão da mancha. Então, nós temos que ter em mente que nós sempre vamos ser manchados, assim como eu falei ali antes para o pessoal, que a gente consegue clarear e manter esse clareamento, mas tem que ter muita disciplina. Então, vocês têm que ter uma conversa e criar até uma amizade com a cliente de vocês, para que elas acreditem e consigam manter os bons hábitos. Sei, então o sol é bom, mas não tanto, né? Em medidas razoáveis. É, a gente precisa do sol, principalmente para a produção da vitamina D, a síntese da vitamina D. Mas é aquela coisa, 10 minutinhos, bota o pé, bota uma mão, bota um braço só lá no sol, aquele solzinho do meio-dia. Não é o deitar e se bronzear, né? Claro. E voltando um pouco ao tema dos tratamentos, quais são os tratamentos possíveis e se pode existir algum escurecimento da pele depois do tratamento? Vamos lá, então. Eu sei que eu converso com vários colegas, então muitos profissionais eles gostam de usar laser ou peelings quentes para tratamento do melasma. Tá, ali vai ter um clareamento. Só que a gente tem que pensar que esse tipo de procedimento ele vai gerar um processo inflamatório instalado, ele vai instalar um processo inflamatório ali nessa pele. E daí eu pergunto, será que essa foi a melhor opção? Será que esse processo inflamatório ele não vai provocar um novo escurecimento dessa pele num curto prazo? Eu até quero deixar a reflexão ali para os nossos colegas, né? Porque às vezes a gente pensa só o que está na mídia e não vai estudar a fundo realmente a fisiologia para saber o que está acontecendo com aquela pele. E caso vocês resolvam fazer esse tipo de procedimento, vocês vão saber como realizar o acompanhamento após o procedimento para que não haja o efeito rebote? Eu tive que usar tal peeling, ou mesmo a mesoterapia, ele gera um efeito inflamatório, mas ele é menor e ele é mais controlado. Como é que eu vou fazer para controlar, então, esse efeito, pelo menos em cima das manchinhas, que a gente não quer que haja um escurecimento? E a gente tem que pensar também que muitas vezes uma simples esfoliação que a gente vai fazer numa limpeza de pele ou para algum outro procedimento, ela pode ser irritativa e gerar também um escurecimento. Muitas vezes esse esfoliante ele tem ácido, a pessoa tem a mão muito pesada, a gente tem que cuidar todos os passos, todos os procedimentos que a pessoa vai fazer dentro da clínica. Mas, pela minha opinião, eu, Cristiane, vou elencar os possíveis tratamentos, tá? Mesoterapia, gosto da mesoterapia de ácido tranexâmico com código, depois a gente dá uma controladinha ali em cima da mancha, alguns tipos de peeling, o uso então de dermocosméticos e de nutricosméticos é bem importante, a pessoa tem que cuidar em casa, tanto
de internamente quanto externamente. E o ideal é verificar as necessidades da paciente, da pele dela, e elaborar um tratamento que não vá promover uma agressão exagerada para aquela pele. Por exemplo, ela tem o filtro solar. Quando ela passa o filtro solar arde, tá, tem alguma coisa errada? Porque o filtro solar ele não é para arder. Então ela não vai poder estar utilizando. Não vai ser indicado para a pele dela. Essa irritação, essa ardência que acontece na pele da paciente depois de passar, também é uma agressão e vai estar irritando. Isso a gente tem que se atentar. E o que a gente não pode deixar de comentar é que a cliente ela tem que colaborar com os cuidados a fim de evitar o rebote. Seja ali na exposição ao sol, seja cuidar com os fatores de aquecimento, não lavar o rosto na água quente, ou mesmo tomar o banho na água escaldante ou no frio que a gente tem aqui, as pessoas saem com o couro todo vermelho. Tu não lavou o rosto, mas tudo bem, tu lavou o corpo, acabou aquecendo o rosto. Quando abre a panela, não botar a cara lá naquele vapor. Tu seca o cabelo em casa, então não deixar o secador virado para tua testa, para o teu rosto, nas regiões onde é que tem o melasma. Evitar o consumo de alguns carotenoides, cenoura, beterraba. Não quer dizer, não vou mais comer, né? Eu não sou nutricionista, nada disso, mas as pessoas indicam, faz aquele suquinho de cenoura com não sei o que lá, papapá, que aumenta o bronzeado. Tá, a gente precisa o beta-caroteno, ele é um antioxidante, ele é necessário também, mas assim, comeu cenoura hoje, não come amanhã, né? Tentar sempre ter um equilíbrio. Sim, a gente sempre comenta que a parte do paciente é muito importante dentro de qualquer tratamento, né? E pelo que eu estava entendendo, então, não é uma situação que a gente possa chegar a uma cura. Então, se a gente não chega a uma cura, vale a pena realmente tratar a mancha ou tu acha que não? É aquela história, né? O melasma, como as estrias, não tem cura, mas a gente tem tratamento e tem gerenciamento, né? E normalmente a cliente que tem melasma, ela chega chateada, assim, porque ela já tentou de tudo, daí ela escutou que tu é um profissional que pode estar ajudando, ela já gastou muito dinheiro em tratamento, já usou muito hidroquinona, que tem uma classe de profissionais que adora prescrever hidroquinona, a gente sabe dos efeitos tóxicos dela. Então ela ouviu falar de ti e chega em ti e acaba depositando a última esperança do clareamento da pele dela, com a autoestima péssima, ela se sente mal, ela só usa maquiagem direta, maquiagem pesada, e não quer mais estar usando tudo isso. E aqui eu já digo, né? Cuidado com as promessas. Mas, na minha opinião, vale sim tratar. Só que a gente tem que sentar com essa paciente, entender a rotina dela, incluir ela no tratamento, na importância do cuidado em casa, verificar como vai ser esse comprometimento, se ela vai conseguir tomar, enfim, então, até os cuidados pós-procedimento e condições de trabalho, se ela trabalha no sol, numa cozinha, se ela trabalha no escritório com ar-condicionado. E através disso a gente consegue elaborar uma estratégia de acordo com a realidade de cada pessoa. Por quê? Não, a gente não pode fazer a receita de bolo, que é aquilo que a gente sempre bate em cima, né? A gente tem que fazer um tratamento personalizado para cada pessoa. Então, não quer dizer que tu usou ali o tranexâmico com código numa pessoa e deu certo, que tu vai usar na outra também. Porque cada pessoa é única e ela vive a sua realidade. Então, o que eu penso? Quando a gente tem a possibilidade de elevar a autoestima das pessoas, vale a pena fazer o tratamento, porque isso não há preço que pague a nossa alegria em poder ser útil e melhorar a vida de alguém. Claro, e essa personalização já, pensando também um pouquinho em outro lado, né? Ajuda bastante na hora das vendas e na hora de aumentar, melhorar a qualidade do nosso atendimento com relação ao cliente, então sempre é válido, né? Tu já comentou bastante, Cris, inclusive, mas vamos deixar aqui para finalizar algumas dicas, né, de cuidado em casa para quem tem melasma, não só para quem é profissional, né, mas também quem talvez sofre desse tipo de problema e possa melhorar um pouco a situação que vive hoje, né? Claro, vamos reforçar porque não custa, né? Até para o profissional ficar com isso na cabeça e passar para os seus clientes, ou o consumidor final, enfim, as pessoas, os curiosos, interessados na estética que nos ouvem, também podem levar isso para sua rotina, né?
Que o primeiro ponto, então, é evitar os banhos quentes demais. Eu sei que no frio é difícil, mas é só questão de hábito. É difícil a gente mudar hábitos, mas não é impossível. Não lavar o rosto com água quente, lavar de morna para fria. Procurar manter o equilíbrio mental, porque o estresse, ele piora bastante, a gente acaba produzindo cortisol, isso faz com que a gente fique mais manchada, dê acne, um monte de coisa. A nossa pele, ela sempre avisa quando que ela vai manchar, e é fácil da gente conseguir perceber isso, porque quando a gente tem uma hiperemia na pele, ou seja, quando ficou com aquela pele bem avermelhada, pode contar que vai haver um escurecimento, e não precisa ser direto na região do melasma. Muitas mulheres, o que acontece também, quando vai para academia, vai caminhar, enfim, acaba suando bastante no busto, fica essa região bem vermelha e passa o dedinho ali para tirar o suor. Já tirou o suor e tu tirou o protetor solar. Então, é muitas mulheres que vêm com o busto manchado, né? Aquele banho escaldante, né? A gente sai com a pele toda vermelha, também é uma chance de acabar manchando a pele. O que que a gente pode fazer? Ter uma água termal sempre por perto é uma ótima opção para ajudar a acalmar a pele, mas de preferência que não seja em embalagem de alumínio. Hoje a gente tem toda uma onda de produtos veganos, a gente sabe que o excesso de alumínio pode estar causando câncer. Ter uma alimentação equilibrada, beber bastante água, de preferência uma água fria ou gelada, que ajuda a refrescar o nosso organismo. Por quê? O nosso corpo sempre vai buscar a homeostase, vai procurar manter o equilíbrio. Então, quando a gente conseguir manter o equilíbrio, né, entre físico, emocional e espiritual, a gente consegue também ter uma melhor resposta em todos os tratamentos estéticos, agora abrindo um pouquinho, seja na parte corporal, celulite, gordura localizada, tanto no facial, para tratamento de acne, para tratamento de manchas. A gente fez um apanhado aqui, né? Até digamos que é mais superficial, porque é muita coisa que tem sobre melasma, é difícil da gente estar aprofundando tudo num podcast, senão a gente ficaria horas aqui falando, né? Mas eu acho que dá para o pessoal ficar com um gostinho ali de estudar e aprofundar mais o conhecimento no assunto, né, Gabriel? Sim, e qualquer dúvida que tiverem, podem entrar em contato com a gente que a gente vai estar respondendo. Acho que o programa foi legal e veio a calhar, porque eu não sei como é que tá a temperatura ali, mas aqui já está começando a chegar a primavera, então temos temperaturas mais elevadas, temos sol mais forte e foi interessante que a gente tenha comentado justo agora para que o pessoal já também comece a se cuidar, comece a se preparar também para possíveis tratamentos que possam ter agora nessa época, né? Claro, com certeza. Aqui também a primavera já está dando sinais, até já peço desculpa que eu andei fungando, mas é que primavera a rinite já ataca, né? É, eu também tenho esse mesmo problema, então não tem como escapar. Mas vamos lá, finaliza ali pra gente. Então tá, vamos ficando por aqui. Hoje a música de abertura do nosso programa é Feeling Good da PurplePlanet.com. Quinta-feira que vem estaremos de volta com outro assunto interessante para vocês. Até a próxima. Até a próxima.